Graças e paz, amados, passando aqui mais uma vez para gravar nossa mensagem de domingo, às 15 horas ali no YouTube e às 16 horas no Facebook, no Instagram e no WhatsApp. Mas antes de começar a gravação do nosso último vídeo a respeito da presença de Deus, eu gostaria de fazer uma oração pedindo a unção do Espírito Santo sobre a minha vida. Pai, eu reconheço que de mim mesmo eu não tenho nada para oferecer. Porém, a partir do momento que o Senhor me unge com o seu Santo Espírito, aí sim, a palavra passa a ser rema, passa a ser bênção, passa a ser transformação das vidas. Abençoa, Pai, essa minha palavra de hoje, a última sobre a presença de Deus, e que o Senhor conceda aos nossos ouvintes espírito de revelação, de sabedoria, no pleno conhecimento da Tua palavra. E a Ti, desde já, Papai, nós Te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E o fazemos, Senhor, em o nome de Jesus. O último tema de hoje é a presença de Deus encarnada em Cristo Jesus como Emanuel. Vejamos o que nos diz Mateus 1:23. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Gente, não poderia ter algo muito mais profundo e tremendo do que esta revelação, que Jesus encarnou em Deus Emanuel, Deus conosco. Então é muito gratificante, é muito importante saber dessa informação. Jesus é a manifestação plena da presença de Deus entre os homens, porque ele é Deus Emanuel. A encarnação é o clímax da presença divina na história. Em Cristo, Deus não apenas visita, mas ele habita conosco. Viver com Cristo é experimentar diariamente o resultado de Deus em cada situação. Veja, a palavra de Deus nos diz o seguinte: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. É importante saber que a Bíblia diz lá em João, capítulo 1, que no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. E os teólogos informam que Jesus tabernaculou para estar com os homens, e isso é tremendamente maravilhoso. E ainda Colossenses 1:18 nos diz o seguinte, que ele, Cristo, é o cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo seu sangue lá da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Então nós vemos que Jesus é o clímax da criação de Deus, e é muito gratificante saber que ele hoje habita no meio do seu povo. É maravilhoso. A presença de Deus representando no interior o Espírito Santo. Olha o que nos diz João 14, 16 a 18. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós os conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfão, voltarei para vós outros. Quando Jesus estava prestes a ser assunto aos céus, ele deu essa informação para os discípulos. Os discípulos ficaram meio receosos com a subida de Jesus, mas ele faz uma afirmação muito tremenda. Ele diz que, enquanto Jesus estava na terra, restrito a um corpo humano, ele estava limitado à presença física, não podia estar em dois lugares ao mesmo tempo. Se ele estava em Jerusalém, não estaria em Samaria. Porém, ele sabia que os novos crentes precisavam de alguém com eles em todo lugar. Daí ele te dá essa revelação
que ele iria subir, mas que iria mandar o Consolador para estar em todo tempo, em todo lugar, com aqueles que aceitaram a Jesus como seu único Senhor e Salvador. E isso aconteceu no dia de Pentecostes. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente veio um vento impetuoso e caíram como língua de fogo sobre a cabeça de cada um daqueles 120 participantes do Sinédrio. E a Bíblia diz que todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar novas línguas conforme o Senhor lhes concedia. Então, é uma informação preciosa, muito importante, que hoje Jesus está com o Pai, lá na glória, assentado à direita de Deus, mas o Espírito Santo de Deus está aqui na terra, não habitando em templo feito por mãos humanas, mas habitando no coração de todos aqueles que aceitaram a Jesus como seu único Senhor e Salvador. O Espírito Santo que o mundo não conhece porque não pode ver, mas nós o conhecemos porque ele habita dentro de nós. Então o Espírito Santo habita nos crentes, tornando cada um templo vivo. O Espírito Santo é o cumprimento da promessa de Jesus, a promessa contínua, consoladora e transformadora. Ser templo do Espírito Santo exige sensibilidade e submissão. Não podemos entristecê-lo, porque ele não opera, ele fica no seu cantinho lá, sem poder fazer as coisas. Vamos ver o que nos diz Coríntios 3, 16 e 17. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Querido, deixa eu te dizer algo muito importante. O corpinho que você tem hoje não é seu. Foi comprado por um alto preço e pertence ao Espírito Santo que fez dele morada. Mas você precisa, querido, em primeiro lugar, honrar o seu corpo para ser presença do Espírito Santo. Não podemos nos envolver com pecados, com imoralidade, com nada que venha desonrar a presença de Deus em nós. Gente, isso é muito, muito, muito importante. Já imaginaram o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, morando dentro de você e de mim? Isso é muito sério. Portanto, você e eu precisamos cuidar do nosso corpo, sabendo que ele é morada do Espírito Santo. Agora, o Espírito Santo é um cavalheiro. Ele não agride, ele não ofende, ele não invade. Ele espera ser solicitado. E tem muitos crentes aí perdendo tempo, fazendo um monte de bobagem, porque não aprenderam ainda a andar com o Espírito Santo, a depender do Espírito Santo, a convidar o Espírito Santo para agir na sua e na minha vida. Esse é o grande mistério que eu e você precisamos aplicar. Então, também tem um outro texto muito interessante que diz o seguinte, Efésios 2, 20 a 22. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Queridos, isso é um mistério que na antiga aliança eles não conheciam. O Espírito Santo naquele tempo, ele visitava 3 tipos de pessoas, sacerdote, profetas e rei. Mas ele vinha, dava o recado e subia. Ele não ficava permanentemente. Mas agora, nós temos a alegria de saber que o Espírito Santo não habita apenas no profeta, no sacerdote e no rei, mas em toda a raça humana que se converte a Jesus Cristo. Então, hoje, nós temos um grande benefício de viver a vida cristã integralmente, porque nós temos a ajuda do Consolador, do Espírito Santo, que está em mim e em você. Porém, o Espírito Santo é muito sensível. Ele não opera quando o ambiente lhe é desfavorável. Então,
O Espírito Santo não é teu empregado, não é meu empregado. Ele é Deus vivo dentro de nós. E nós precisamos ser inteligentes e conviver com o Espírito Santo como a principal figura em nós. Tem gente que faz o Espírito Santo habitar naquele quartinho de despejo lá no fundo da sua casa. Não é essa a nossa postura. O Espírito Santo é a principal figura na nossa vida. Ele precisa assentar na sala principal, onde recebemos os amigos, convidados, mas ele precisa ser honrado. Então, o Espírito Santo veio para honrar Jesus. E nós estamos aqui para honrar o Espírito Santo. Porque a Bíblia diz lá em Efésios 4:30, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Mas, longe de vós toda ira, gritaria, blasfêmia, imoralidade, tudo que não presta, porque isso, ele não tira o Espírito Santo de você, mas ele fica triste. E se ele está triste, ele não opera. Então você tem que trabalhar por conta própria, o que é completamente inviável na nossa condição atual. Então, é muito bem saber que em várias passagens da Bíblia nós temos a afirmação deste fato, que nós somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, rejeitada pelos construtores, mas eleita e preciosa para com aqueles que confiam no Senhor. E no qual todo edifício, ele compara o corpo humano como um edifício bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificado para a habitação de Deus no Espírito. Então, meus amados, essa é uma revelação espetacular. A presença de Deus agora, ela se faz na pessoa do Espírito Santo. Então, você pode estar com a presença de Deus em todo o tempo, em todo lugar. E isso é por demais maravilhoso. Porque na presença do Senhor há plenitude de alegria e delícias perpetuamente. Então nós precisamos saber que não podemos viver hoje, amados, sem o Espírito Santo. E tem muito crente dando bola fora, perdendo tempo, fazendo bobagem, porque ainda não aprenderam a conviver pacificamente, harmoniosamente, companheiristicamente com essa pessoa linda chamada Espírito Santo, que é um cavalheiro, que só intervém quando solicitado, mas ele tem prazer quando nós o solicitamos. Então vamos aprender, queridos, como filho do Deus Altíssimo, a depender sempre do Espírito Santo de Deus. Então, ser templo do Espírito Santo exige sensibilidade e submissão. Não podemos entristecê-lo, porque então ele não opera. Agora, a última parte, a consumação da presença de Deus na eternidade. Vamos ver o que nos diz Apocalipse 21, 3-7. Diz assim: então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povo de Deus e Deus mesmo estará com eles. Eles enxugará dos olhos toda lágrima. A morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Eis que aquele que está sentado no trono diz: eis que faço nova todas as coisas, e acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da árvore da vida, e o vencedor herdará essas coisas. Eu lhe serei Deus e ele me será filho. Apocalipse 21, 3-7. Agora, veja bem, meus amados, durante muito tempo nós aprendemos que nós vamos subir para morar no céu. Não é verdade. O céu vai descer. O Senhor vai descer com a nova Jerusalém, ataviada como uma noiva para o seu noivo,
que vai descer à terra. E o próprio Senhor é que vai também descer. Ele vai habitar na Nova Jerusalém, juntamente com seus filhos. E olha o que a palavra nos ensina. Ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, a Nova Jerusalém. Deus habitará com eles. Você não vai subir ao céu. O céu vai descer até nós. Só que não é mais nessa terra que vivemos. O Senhor vai criar novos céus e nova terra, onde o mar já não existe, e é um lugar maravilhoso, onde o Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo vão estar convivendo harmonicamente, morando com seus filhos, com seu povo remido pelo sangue do Cordeiro. Olha o que vai acontecer. Nós seremos povo de Deus, e Deus mesmo estará conosco. Olha que coisa extraordinária. E ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, se por acaso você chorar, mas eu creio que não vai precisar chorar. A morte já não existirá. Aqui chama-se eternidade. Nós vamos viver eternamente com Deus. Infelizmente, há pessoas que vão viver eternamente com o diabo e seus anjos. Aí a escolha é sua, meu caro. Eu decidi escolher morar com Deus. E assim eu espero que você também o faça, abrindo mão do pecado, deixando as coisas do inimigo para trás, mas buscando as coisas do Senhor. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. Gente, nosso Deus é um Deus de novidade de vida. Ele gosta das coisas novas, ele não gosta de repetir as coisas. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas, e acrescentou: escreve, né? Porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor fez questão de registrar essas palavras nas Sagradas Escrituras, para que elas permanecessem como fator orientativo da vida dos filhos de Deus. Disse-me ainda: tudo está feito. Querido, quando eu e você somos chamados para atuar, para servir, para trabalhar no reino de Deus, é apenas uma cortesia, uma bondade do Senhor, porque nós mesmos não fazemos nada. Até porque, segundo o próprio texto diz aqui, tudo já está feito. Novos céus, nova terra, nova Jerusalém, o trono, tudo. Então, você precisa só navegar na onda do Espírito. E Jesus afirma: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Queridos, que boa notícia saber que eu não vou me preocupar com dinheiro no céu. Aqui na terra, tudo de bom que você precisa custa, e custa caro. Por isso você tem que trabalhar muito para ganhar o seu dinheiro, saber usar o dinheiro, aplicar o dinheiro para ter as coisas que você precisa. Mas a boa notícia é, lá no céu, você não precisa se preocupar com dinheiro. Ele convida você a vir beber na fonte da água viva, aquela água que nos alimenta a sede por todo o tempo. O vencedor herdará todas essas coisas. Eu lhe serei Deus e ele me será filho. É interessante que muitos crentes se queixam, amado, das lutas, das tribulações, da dificuldade pelas quais eles passam. Mas eu quero te dizer que todos nós estamos num teste. A salvação é de graça, mas custa caro. Viver em santidade é uma verdadeira guerra, porque Satanás trabalha o tempo inteiro para lhe derrubar, para me derrubar. Portanto, você precisa ficar feliz com as tribulações. É interessante que Tiago 1, de 2 a 4 diz: tende por motivo de grande alegria, de grande gozo, ou passardes por várias provações. Porque a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança, produz firmeza, produz confiança, para que a gente possa alcançar outros níveis na nossa vida espiritual. Então, ainda lá em Tiago 1,12 diz assim: bem-aventurado o homem, ou a mulher, que suporta com perseverança a aprovação. Por quê? Depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor preparou para aqueles que o amam. Veja, nessa questão há um perigo, porque muita gente boa pode ser reprovada nessa prova, nessa tribulação.
Então nós precisamos ter perseverante, passar por cima, ser resiliente, não desanimar, não dar para trás, não desistir, porque o que tem pela frente, amado, é glorioso. Então o céu afirma que só vai entrar lá, na Nova Jerusalém, aqueles que vencerem. Vencer o que? O pecado, vencer a dificuldade, vencer as tribulações, vencer as provações, porque elas vêm para testar você. Mas deixa eu te dar uma dica. Se você tenta vencer a provação por sua conta e risco, vai cair, vai tropeçar. A única maneira de eu e de você vencermos as tentações e as tribulações da vida é se abraçar com o Espírito Santo. Primeiro, andar em santidade, rejeitar o pecado, abrir mão das astutas ciladas do maligno. Mas você abraçado com o Espírito Santo é invencível. Ninguém vai te derrotar. E o Senhor mandou escrever 7 cartas no livro de Apocalipse para 7 igrejas da Ásia, nas quais em cada carta tem a expressão ao que vencer, ao vencedor. Então, meu amado, não há lugar para você ser fracote, ser tímido, ser medroso, ser desistente. Interessante que quando foi a batalha com Gideão, havia 32 mil pessoas, o Senhor mandou que os tímidos, os medrosos, os que não tinham jeito para a guerra, voltassem para trás. Nessa altura saiu 10 mil pessoas. Então, veja bem, no céu não há lugar para medroso, para tímido, para quem é preguiçoso. Você tem que ser diligente, trabalhador, corajoso, sabendo que ao seu lado está o invencível, que é o Espírito Santo. Portanto, não fique triste, não desanime, não dá para trás, continue avançando, continue progredindo para o alto. O Espírito Santo, queridos, é a promessa. O fim da história revela o cumprimento do propósito eterno. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Mas veja bem, esse tabernáculo é a Nova Jerusalém, que desce do céu ataviado como uma noiva para o seu esposo. É ali que nós vamos ver depois algumas coisas da praça, etc. É ali que você vai ver a coisa espetacular e maravilhosa. Não haverá mais véu, nem mais pecado, nem mais separação. Isso é uma boa notícia. Vamos viver eternamente na bendita presença do Senhor e dos seus anjos. O clímax da redenção é habitar eternamente diante do trono. O Senhor continuará assentado no seu alto e sublime trono na Nova Jerusalém e nós estaremos diante dele. Então, querido, toda busca cristã hoje deve estar orientada para essa esperança, viver eternamente em sua presença. Então, Deus já nos dá o privilégio de um teste bem prático. O Senhor deseja estar conosco. Nós precisamos desfrutar da presença de Deus na nossa vida. E isso nos garante a paz, o amor, a alegria, a felicidade, tudo de bom que nós precisamos, antevendo a nossa convivência celestial. Então, a vida aqui na Terra é uma preparação, é um trailer, é um treinamento para a gente aprender a viver na presença do Senhor. Portanto, não perca essa chance e viva independente, viva sozinho, viva por sua conta e risco, não vale a pena. Veja bem, olha o que nos diz aqui, Apocalipse 22, 1 a 5. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como um cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Então, existe uma praça central, ali está o trono de Deus, e do trono de Deus sai um rio de águas limpas e cristalinas, na qual você pode beber de graça e você vai saciar toda a sua sede. Agora, veja bem, no meio da praça, olha o detalhe, lá na Nova Jerusalém, de uma e de outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de cada mês, e as folhas das árvores são para a cura dos povos. Querido, hoje você e eu temos que trabalhar duro, com o suor do nosso rosto, para conquistar o pão de cada dia, para fazermos 3 refeições, café, almoço e janta. Amado, lá na Nova Jerusalém,
você vai comer o fruto, um fruto, e vai passar 30 dias saciado. Não vai ter fome, ter sede, porque você está diante do Todo-Poderoso. Então, como é importante saber, a cada mês aquela árvore da vida dá um fruto, e você vai se alimentar dele por 30 dias. Olha que coisa extraordinária e maravilhosa. E as folhas da árvore é para a cura dos povos, mas nós não vamos ter doença, então nós não vamos precisar dessa cura por lá. Agora veja bem, nunca mais haverá maldição. Essa palavra está banida lá na Nova Jerusalém. Não tem como. Lá é só bênção, porque você já passou o seu teste aqui na terra, vencendo todas as dores, dificuldades e tribulações. Veja bem, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Então veja, olha que coisa linda. Deus vai descer do céu para habitar com o homem na Nova Jerusalém. É o nosso céu na terra. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face e na sua fronte está o nome dele. Gente, que coisa maravilhosa. Veja bem, no céu nós vamos estar servindo ao Cordeiro Todo-Poderoso. Gente, esquece esse negócio de preguiça, ficar dormindo o tempo inteiro, não vai rolar. Primeiro que lá no céu você não vai dormir, porque lá não tem noite, é luz todo o tempo. Então, olha só, os seus servos o servirão. Somos nós, os filhos de Deus. Contemplarão a sua face, a sua presença. Olha que coisa linda. E na sua fronte estará o nome do seu Deus. Então já não haverá noite, nem precisa ele de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Ô Jesus, estou feliz por estar lá. Vou fazer o meu possível, Pai, com a ajuda do Espírito Santo, para não perder essa oportunidade maravilhosa. Agora, veja bem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isso. Nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim, ô glória, estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns os outros com essa palavra. Então, veja bem, a vinda de Jesus, que é um acontecimento que nós estamos esperando, vai encontrar muita gente boa vivendo aqui na terra com a vida comum que nós temos. Então, os ímpios vão ficar apavorados, porque eles vão ter ciência daqueles que foram arrebatados vivos. É interessante que, na matemática de Deus, ninguém tem prioridade para chegar na frente do outro. Veja, os que já morreram estão dormindo, eles estão esperando a consumação dos séculos para quando nós subirmos, eles serem ressuscitados e nós vamos encontrar para fazer uma grande festa chamada as bodas do Cordeiro. Então, os mortos ressuscitarão primeiro e nós seremos arrebatados vivos. Ao subir dessa terra para o céu, para os ares, nosso corpo será automaticamente transformado em um corpo glorificado. E a festa das bodas do Cordeiro é só com os remidos do Senhor, os que já morreram em Cristo e nós os que ficarmos vivos na sua vinda. Olha que coisa extraordinária. Então, meus amados, vale a pena passar por algumas lutinhas aqui para ganharmos o selo de vencedor, porque os perdedores vão ficar, meu filho, vão arder nos quintos do inferno. Não seja perdedor, seja vencedor. Meu querido Deus, essa coisa está tão maravilhosa, mas o tempo acabou, Senhor. Quero pedir que o Espírito Santo de Deus complete a obra no coração daqueles que nos ouviram, naquilo que eu não fui capaz de mencionar, que o Senhor possa estar completando, para que ninguém fique na dúvida, para que ninguém fique sem informação necessária, mas que toda a verdade seja revelada, toda a importância seja comunicada para o povo de Deus. Peço, Pai, que o Senhor guarde os seus santos que estão aqui na terra, corpo,
alma, espírito, até a vinda do Messias. Pai, este povo vem em paz, e em paz seguirá. Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, hoje e para sempre. Guarda-nos irrepreensíveis, Pai, em nome de Jesus. Amém.